Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 64 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023 e esta é a edição número 64 para a temporada 2023-2024. Que eu, para me escapar àquela coisa da edição número 1000, resolvi começar a fazer a contagem época a época, desde o início desta temporada. Ora, hoje o que é que temos? Temos live. Tivemos live, para quem estiver a ver, enfim, a live já aconteceu, a live aconteceu ao 12h30, como acontece todas as sextas-feiras, há um direto no meu canal do YouTube, todas as sextas-feiras estou aqui em direto, a interagir convosco, a ler os vossos comentários no live chat, a responder às perguntas que me deixam por lá, a recuperar um bocadinho aquilo que era o espírito original do Futebol de Verdade. É sempre à sexta-feira ao 12h30 e depois, no final dessa live, lá por ser sexta-feira, não quer dizer que não haja emissão regular do Futebol de Verdade, e também a temos aqui hoje, e esta sim é a edição número 64, que vai ter Q&A. Vai ter a resposta a duas perguntas que tiveram a amabilidade de me deixar. Uma delas ficou na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem, aqui mesmo no meu canal de YouTube. E aproveito para deixar o link para poderem inscrever-se no canal e, clicando em cima do sino, ativar as notificações para serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. E a outra pergunta que ficou na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Não esqueçam, e eu cada vez vou gastar menos tempo no início do programa para vos lembrar, que desde o início deste mês, desde o dia 1 de novembro, está a decorrer um giveaway no meu Substack, em que todos os meses vou oferecer 5 assinaturas premium válidas por um mês, sem qualquer custo, aos subscritores gratuitos que mais se empenharem na divulgação dos conteúdos. Isto é, que mais likes deixarem, que mais partilhas fizerem dos conteúdos. O próprio Substack gera uma tabela e no final deste mês eu aqui estarei a dizer quem foram os 5 contemplados com um mês de assinatura premium sem custos. Também não é uma oferta assim tão generosa. A assinatura premium custa-vos apenas 5 euros por mês ou, se preferirem, comprometer-se durante um ano com o meu jornalismo, têm direito a 2 meses gratuitos e pagam 50 euros por um ano. Bom, já sabem, é darem um salto ao meu Substack, tadeia.substack.com, fazerem a subscrição, nem que seja gratuita, se não quiserem entrar já com mais convicção, se quiserem ir só perceber o que é que se passa por ali e tal e coisa, e depois aquilo que gostarem, aquilo em que se revirem, aquilo em que acharem que vale a pena dar a ler aos vossos amigos, partilharem. E utilizando as vossas redes sociais, o vosso Twitter, o vosso Facebook, o vosso Instagram, whatever, por onde vos apetecer partilhar, no final podem habilitar-se então a um mês gratuito como subscritores premium. Fica aqui também o link para poderem fazer a subscrição do meu Substack, nem que seja a gratuita. Conforme o próprio nome indica, não pagam nada. Bom, vamos então avançar com esta edição e vamos passar ao Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então cá vai disto, o Q&A para hoje. Duas perguntas vossas para serem respondidas aqui no Futebol de Verdade de hoje. Antes de passar à primeira, deixem-me só dizer-vos uma coisa que queria ter-vos dito antes de entrar o genérico do Q&A, mas não disse. É que hoje, tal como todos os dias, houve crónica no meu Substack, em tadeia.substack.com. Hoje escrevi no último passo, que é entregue todos os dias de manhã aos subscritores todos, inclusive aos gratuitos, do meu Substack. Escrevi um bocadinho sobre as declarações de Ruben Amorim ontem, sobre a adaptação de Gonçalo Inácio a uma posição de meio campo, sobre a questão do estádio ainda por começarem as obras do Casa Pia e ainda sobre esse extraordinário Botafogo-Palmeiras que manteve toda a gente à espera no Brasileirão. Fica aqui o link também para quem quiser ler o texto de hoje. Para este não precisam de ser subscritores premium, basta serem gratuitos, como basta para lerem todos os conteúdos
que estão na secção Último Passo, que é a secção onde entra a minha crónica matinal que pode ajudar-vos, eventualmente, a refletir sobre a atualidade futebolística nacional e internacional. É lá no meu Substack, em tadeia.substack.com. E agora, dito isto, já está aí à vossa frente, então, a pergunta que selecionei entre as que ficaram ontem no meu canal de YouTube. Selecionei uma pergunta do Gonçalo Salgueiro, que deixa a seguinte questão. Perdão. A propósito da explicação sobre o gol do Benfica, precedido de falta, diz o Gonçalo, fiquei com dúvidas sobre a explicação. Isto é, chegámos em tempos a ver golos a serem revertidos para penaltis para a equipa adversária. E ainda pode acontecer, digo eu. Para dar o exemplo mais extremo. Aliás, tenho na memória um lance do Sporting, nos primórdios do VAR em Portugal, em que, para anularem um golo, foram buscar uma falta de um jogador leonino uns 30 segundos antes. Na altura deu polémica, mas a questão que coloco é se houve, entretanto, alguma alteração do protocolo de que os adeptos não estejam a par. Muito obrigado, Gonçalo, pela sua pergunta. Eu, conforme sabem, não gosto, não é bem a minha praia estar aqui a discutir lances de arbitragem. Acho que há alturas em que é importante falarmos sobre estas questões por elas serem didáticas. E por, enfim, não sei de que lance é que o Gonçalo está a falar, aliás, deixe-me só contestar a expressão que usou, o foram buscar, como se houvesse ali uma conspiração mundial para ir buscar um lance qualquer, temos que anular este golo a estes tipos, porque... Não, ouça, esqueça lá isso não é assim que funciona. Agora, sim, o protocolo é algo que está em evolução permanente. Já mudou desde o início, vai continuar a mudar. E eu acho que este lance de que o Gonçalo fala até pode ser uma boa chega para se perceberem coisas que é preciso mudar. Mas, não estando eu em condições, porque não estou, de lhe dizer se o golo é legal ou ilegal, porque já vi as duas versões serem defendidas por especialistas de arbitragem que sabem muito mais do tema do que eu, embora também possam estar mais comprometidos com um lado ou com o outro do que eu, e isso estarão seguramente, porque eu faço gala de estar sempre rigorosamente ao meio. E não estou em condições de o dizer porque ali há três momentos. Há um primeiro momento, que é o momento em que o jogador do Casa Pia, na ocasião o Filipe Cardoso, agarra o António Silva. Há um segundo momento em que o António Silva empurra o Filipe Cardoso. E há um terceiro momento em que, a uns, eu diria, 20 metros daquela zona, o Otamendi pega na bola e leva a equipa para a frente. Portanto, estamos a falar aqui de três momentos. Eu não estou em condições... Porque o facto de ter havido um empurrão, que parece mais ou menos evidente que houve, não é necessariamente sinónimo de falta. Atenção, é bom que tenhamos isto em conta. Porque senão, cada toque dentro da área era sempre penalti. E ainda nesse jogo também tivemos as pessoas mais afetas ao Benfica a dizer que havia 2 penaltis a favor do Benfica. Um por um toque no Neres, quando ele se preparava para finalizar, e outro por um toque nas costas do Tenkstedt, quando ele se preparava para saltar uma bola. Portanto, o facto de haver um toque não é necessário, ou de haver um ligeiro empurrão, não é necessariamente sinónimo de que tenha havido falta. Mas, se eventualmente teria havido ali uma falta inicial, que eu também não estou em condições de dizer se houve ou não, porque lá está, não houve uma repetição aproximada à nossa disposição. Eu acredito que a equipa do VAR a tenha tido. Agora, aquilo que foi transmitido para nós, o VAR, e isto é importante as pessoas perceberem também. E já lá vou depois à explicação. Uma coisa são as imagens a que nós temos acesso, nós em casa. Nós aí estamos a ver as imagens que são selecionadas pelo operador ou pelo canal que está a transmitir o jogo, naquele caso, a BTV. Mas o VAR, metam isto na vossa cabeça, o VAR não toma decisões com base nessas imagens. O VAR tem todas as imagens. Porque o VAR recebe as câmaras todas. E pode-se fazer uma seleção de imagens diferente daquela que o canal que está a transmitir nos oferece. Portanto, não é porque nós não vimos, e nós não vimos de facto, e isto, no meu ponto de vista, era mais uma razão para não poderem ser os próprios clubes a transmitir os seus jogos, em exclusivo, pelo menos, mas isso é outra conversa. O facto de nós não termos visto não quer dizer que o VAR não tenha visto. O VAR viu.
Pronto. E decidiu não interferir. Ponto. E agora vamos lá ver outra coisa. Uma coisa é ter havido uma falta inicial do jogador do Casa Pia sobre o António, do Filipe Cardoso sobre o António Silva e depois uma contrafalta, vamos chamar-lhe assim, do António Silva sobre o Filipe Cardoso, e nesse caso o VAR pode ter entendido, ou o árbitro de campo, perdão, o VAR não, o VAR aí não tem que intervir. O árbitro de campo ter entendido que deu a lei da vantagem, porque a falta inicial foi do jogador do Casa Pia e, portanto, o Benfica continuou a sua fase ofensiva. E eu volto a dizer, não tenho certeza sobre isto, porque não vi nenhuma repetição mais detalhada do lance. Outra coisa é entendermos que a primeira falta do jogador do Casa Pia não era falta e que a segunda é que era. E outra coisa ainda era entendermos que nenhuma das duas era. Agora, aquilo que temos que ter em conta, e a pergunta, e é por isso que eu selecionei esta pergunta, porque não me interessa nada estar aqui a falar de lances de arbitragem, e este empurrou com mais força, e aquele empurrou com menos, isso, ouça, serve para zero, não serve para rigorosamente nada, é a maior perda de tempo dos tempos modernos. A razão pela qual eu selecionei esta pergunta é precisamente para elucidar quem estiver a ver acerca do protocolo do VAR. Vamos imaginar, e eu volto a dizer, não tenho a certeza disso, mas vamos imaginar que há ali uma falta clara do António Silva, mas que não é uma agressão, porque se for uma agressão o VAR tem que intervir, porque é cartão vermelho. Mas vamos imaginar que há uma falta, que ele dá um empurrão e o jogador do Casa Pia cai, pronto, enfim. O VAR pode intervir? E a resposta é não. E porquê é que não pode intervir, perguntam vocês, quando, e até o Gonçalo foi buscar um lance que há uns anos e tal, no início do VAR, foram buscar uma falta 30 segundos antes e não sei o quê, blá, 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 blá. Não pode, porque o Benfica ainda não tinha começado a sua fase ofensiva. E eu vou ler-vos aquilo que diz o protocolo, porque acho que vale a pena as pessoas saberem aquilo que diz o protocolo. O protocolo, eu vou fazer a tradução direta do inglês, diz: quando a equipa que ataca ganhou a posse como resultado de uma falta em fase de jogo, o golo, a grande penalidade ou a interrupção ou o corte de uma oportunidade clara de golo só pode ser revisto pelo VAR se, 2 pontos, travessão, a falta ocorrer durante ou no início da fase de ataque e, outro travessão, o árbitro tiver feito um erro claro e óbvio ao não assinalar essa falta. E depois ainda se refere: definir o ponto no qual começa a fase atacante é subjetivo e requer que o árbitro decida quando é que a equipa que ataca claramente avançou com a bola em direção à área de grande penalidade do adversário. A bola ser jogada para trás, perto da área de grande penalidade do adversário, não significa o fim da fase de ataque. A fase de ataque pode ocorrer, ou continuar a ocorrer, depois da equipa que ataca ter tido, ou pode ter começado, depois da equipa que ataca ter tido um longo período de posse de bola. Portanto, qual é a conclusão que se tira daqui? O VAR não podia intervir naquele lance. E não podia intervir porquê? Porque no momento em que existe a suposta falta, a bola ainda não estava sequer na posse do Benfica. Agora, outra questão é: mas e se o jogador ganhar a bola fazendo ele próprio uma falta? Vamos imaginar uma situação, que não aconteceu, mas em que um jogador pega na bola depois de derrubar em falta um adversário. Aí já se vai considerar que o jogador ganhou a bola em resultado daquela falta que não foi assinalada. E aí o VAR pode intervir. Não pode intervir porque esta suposta falta ocorre longe da bola e ocorre antes de começar a fase ofensiva. Portanto, não tenho a certeza que tenha estado bem o árbitro, porque lá está, uma coisa é ter havido uma falta inicial de um jogador do Casa Pia e depois haver a falta do jogador do Benfica e, portanto, o árbitro ter dado lei da vantagem e correu tudo normalmente. Outra coisa diferente é não ter havido falta inicial do jogador do Casa Pia, haver apenas a falta do jogador do Benfica e depois, apesar do VAR não poder intervir, o árbitro teria cometido um erro, mas que estava fora do protocolo do VAR. E agora, outra coisa completamente diferente é: e o VAR pode intervir? Não, não pode. A questão é esta. Isto quer dizer o quê? Que o protocolo naturalmente tem lacunas.
E é uma coisa que tem que ser aperfeiçoada ano após ano. Mas também nós não podemos estar aqui, por um lado, contra a tecnologia e contra o protocolo e contra o VAR e que é ridículo haver decisões por 1 centímetro ou por 0 centímetros, como aconteceu no Braga Casa Pia desta semana, deste meio de semana na Taça da Liga. Isto é ridículo e tal, e perde-se muito tempo e os jogadores não podem festejar os golos e tal. E depois, quando há coisas que estão fora do protocolo, não, porque agora devia ter intervido e tal. Ouça. O problema é, e continuará a ser sempre o mesmo, é que quando as decisões são contra os nossos clubes, são erradas. E não devia acontecer. E o VAR é péssimo. E o VAR veio estragar o futebol. Quando as decisões são a favor dos nossos clubes, sim senhor, é a verdade desportiva. Ainda bem que temos VAR. Temos todos que parar um bocadinho para pensar. Foi por isso que eu escolhi a pergunta do Gonçalo, para dizer que há uma coisa da qual eu tenho a certeza relativamente a este lance, é que o VAR não podia ter intervido, e há outra coisa da qual eu não tenho a certeza relativamente a este lance, que é se o lance foi legal ou ilegal. Porquê? Tem tudo a ver com o facto do árbitro ter decidido dar o lei da vantagem ou ter, pura e simplesmente, não visto ou ignorado a falta do jogador do Benfica. Bom, tivemos aqui 10 minutos de arbitragem no futebol de verdade. Hein? Aproveitem, porque isto não dura sempre e não vai acontecer muitas vezes. E se aconteceu hoje foi precisamente porque havia esta questão didática e eu acho que podem sair daqui com estas duas noções. A primeira é que, embora as transmissões dos jogos por parte dos canais dos clubes possam servir para influenciar a opinião de quem está a ver em casa, não servem nunca para influenciar a decisão do VAR. Porque, esqueçam, o VAR tem acesso a... É bom que tenham isso na vossa cabeça. O VAR tem acesso a tudo. O VAR não vê só as repetições que nós vemos em casa, vê as repetições que quiserem. E a segunda é que é percebermos um bocadinho melhor todos os limites do protocolo. Esse lance de que o Gonçalo aí falava, eu acho que tenho uma vaga ideia. Era um lance em que, de facto, apesar da bola ainda estar dentro do meio-campo defensivo do Sporting, onde agora também estava a bola quando o Otamendi a recuperou, o Sporting já tinha iniciado a fase ofensiva. E na altura o que se discutiu é que a bola depois ainda foi jogada para trás, ainda veio outra vez ao meio-campo e voltou a ser jogada para a frente, mas o protocolo vai evoluindo e vai mudando de tempos para tempos. Eu creio que neste momento já não se vai tão atrás, porque passou a haver uma limitação maior daquilo que é considerada a fase de ataque. Por exemplo, se uma equipa volta até à sua área, a fase de ataque é interrompida e volta a começar uma nova fase de ataque. Bom, vamos seguir em frente. Vamos para a segunda pergunta que selecionei para hoje, que é uma pergunta que me foi deixada no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord, e já sabem, ao meu servidor de Discord, já o disse, acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. E a pergunta que selecionei no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord, é esta que está aí à vossa frente e veio do Diogo Garcia. E pergunta ao Diogo o seguinte: Olá, António. Gostaria de saber a sua opinião sobre a passagem de Bobby Robson por Portugal. Qual foi o impacto que ele teve no futebol português? Trouxe algo de novo? Deixou a sua marca? Muito obrigado, Diogo, pela sua pergunta. Vou dizer-lhe o seguinte. Eu acho que Bobby Robson não deixou uma marca no futebol português. Deixou uma marca em mim. E deixou uma marca naqueles que tiveram a felicidade de conviver com ele, quer no Sporting, quer depois no Futebol Clube do Porto. Era um tipo extraordinário em termos de paixão pelo futebol, em termos de maneira de ver o futebol. Eu recordo, eu era miúdo ainda nessa altura, quando o Bobby Robson chegou a Portugal, eu trabalhava no Expresso. E como era, precisamente por ser miúdo, tinha essa coisa de não ter, enfim, não tinha a obrigação de ir aos jogos, mas estava lá sempre. Vivia em Lisboa, ia ver todos os jogos do Sporting a Alvalade, ia ver todos os jogos do Benfica à Luz, porque geralmente não coincidiam em termos nem de dia nem de horário, ia ver o Belenenses ao Restelo. Houve uma altura em que, até porque a malta no Expresso tinha uma equipa muito... No caderno de desporto do Expresso da altura tinha uma equipa muito próxima. Éramos todos bastante amigos uns dos outros. E o Paulo Luís de Castro
que era o jornalista que tinha a área automóvel com ele e tinha que fazer testes automóveis, e muitas vezes aproveitávamos esses testes para ir ver jogos ao Norte também, e íamos em equipa todos ao Norte ver jogos. Lembro-me de fins de semana, de irmos no mesmo dia. Lembro-me de ter ido no mesmo dia ver 2 jogos, um a Paços de Ferreira e outro a Santo Tirso, ainda ao velhinho estádio, aos velhinhos estádios, porque eram os antigos, tanto num caso como no outro. Estava lá sempre, e era uma altura em que havia um convívio muito mais próximo entre os jornalistas e os treinadores. E Bobby Robson, que tinha apesar de ele, no panorama britânico, ser visto como quase uma lança continental nas Ilhas Britânicas, porque o Ipswich Town dele já era uma equipa que tocava a bola de uma maneira diferente, já tinha uma aproximação mais continental ao futebol, não era muito kick and rush, era muito aquele futebol de passe e de posse, aquilo que ele chamava o two-touch football. Apesar de tudo isso, o Bobby Robson, quando chegou a Portugal, para nós era ainda uma visão demasiado britânica do jogo. O jogo em Portugal já tinha evoluído bastante desde aquele tempo em que tinha sido marcado pelo Jimmy Hagan e pelo seu no comments, que era tudo aquilo que o Jimmy Hagan dizia. Quando lhe pediam que falasse de coisas, mas eu, o Jimmy Hagan, já não consegui conviver. A abordagem de Bobby Robson era muito essa de não fazia substituições. Porquê? Porque ele tinha jogos em que chegava ao fim com os mesmos 11 e uma vez eu perguntei-lhe e ele respondeu: mas se eu escolhi estes 11 porque achava que eram os melhores, não é porque ao fim de 10 ou 15 minutos de jogo, e desculpem, estou aqui com um bocadinho de comichão no ouvido. Mas não é por causa destes 10 ou não é por causa destes 50 ou 60 minutos que eu vou mudar de ideias, não vou achar que não são os melhores, continuam a ser os melhores, ponto final. Esta era das coisas que ele fazia de maneira diferente, quando em Portugal já se fazia muito aquele culto do treinador que mexia taticamente nas equipas. Não, o David Robson jogava sempre igual. Era sempre igual, não mudava, jogava sempre aquilo, os titulares para ele eram os titulares, os suplentes eram os suplentes. Depois tinha coisas... foi com ele que eu na altura falava muito com os treinadores, porque havia essa possibilidade. A malta ia aos treinos e no final dos treinos havia acesso, íamos ao gabinete dos treinadores. Eu lembro-me que Bobby Robson raramente almoçava, tinha umas bolachinhas de água e sal e um chá, que era o que ele ficava por ali, e às vezes eram 2, 3 da tarde e ele ainda estava no gabinete e saía. Mas depois, quando saía, já não voltava, não é? Portanto, o dia de trabalho dele, e na altura os clubes treinavam nos estádios dentro da cidade, não estava o Benfica no Seixal, o Sporting em Alcochete, não, estavam ali dentro dos estádios mesmo, e era ali que se trabalhava, e portanto havia muito contacto. E eu falava muito com ele, como falava muito com o Tony, na altura era o treinador do Benfica, nessa temporada de 93, 94, como depois, quando Bobby Robson foi despedido do Sporting a seguir à derrota em Salzburgo e acabou por ir para o Futebol do Porto, como eu tinha criado ali uma relação próxima, tanto com o Bobby Robson como com o José Mourinho, que era o adjunto que foi com ele para o Porto, acabei por ir acompanhar o Futebol do Porto em jogos das competições europeias pelo Expresso, precisamente porque tinha essa ligação mais próxima com a equipa técnica, e foi com o Bobby Robson que começaram a crescer na minha cabeça algumas noções relativas ao futebol, a noção de segunda bola, por exemplo. Lembro-me perfeitamente de ter sido Bobby Robson o primeiro que eu ouvi a falar dessa noção antes de um jogo que o Sporting foi fazer a Glasgow com o Celtic, e eu acompanhei profissionalmente a equipa nessa viagem a Glasgow. Foi impactante para mim estar ali no Celtic Park, ver os cânticos dos adeptos escoceses, ver aquele jogo que o Sporting, se não me engano, perdeu por 1-0, depois ganhou 2-0 em casa e acabou por passar a eliminatória. Mas foi o Bobby Robson que, numa conversa antes do jogo, me falou eu nunca tinha ouvido falar disso, aquela lógica das equipas, que era uma coisa muito britânica, de bola na frente, bola disputada, quem é que ganha a segunda bola. Foram noções, a noção já falei há bocado, do two-touch football, que ele usava muito para falar, por exemplo, da equipa do Barcelona, onde ele depois acabou por ir parar. São noções que foi com ele que eu ouvi falar delas a primeira vez, e foi com ele que eu as comecei a inculcar na minha mente futebolística. Agora, acho que ele ao futebol português, se trouxe alguma coisa, foi um savoir-faire, foi um cavalheirismo que se calhar já estava pouco em voga por cá. Uma noção de que não havia temas tabu.
As conferências de imprensa de Bobby Robson eram um prazer, sempre, constantemente, porque ele era um tipo imensamente expressivo, naquela sua mistura de português com inglês, primeira part, not so well, not so good, última passe, bom, enfim, aquelas coisas que ele dizia que eram únicas e que faziam dele na altura ainda não havia conferências de imprensa de futebol em direto na TV, porque se houvesse seriam com certeza um show de audiências, porque ele era diferente de todos os outros e por isso mesmo digo, acho que ele deixou mais marcas naqueles que tiveram a felicidade de o acompanhar enquanto treinador de futebol, do que terá deixado propriamente no futebol português, porque não era um tipo que fizesse nada de forma particularmente inovadora. Não creio que fosse um inovador, que fosse alguém que trouxesse grandes novidades para o futebol, que fosse alguém que fizesse as coisas de forma radicalmente diferente dos outros. Era um tipo que gostava de coisas simples, gostava de coisas fáceis de entender e de compreender e que não tinha grandes limites na forma de as explicar. E isso fez com que ele, de facto, fosse único, sobretudo para quem conviveu com ele. Não terá sido assim tão relevante, apesar dos títulos que depois acabou por ganhar no Futebol Clube do Porto, mas aí vou dizer uma coisa, acho que ganhou ele como teria ganho outro treinador. Naquelas circunstâncias, o Porto estava a montar uma máquina de ganhar que depois continuou a ganhar quando ele saiu e quando veio o António Oliveira, e continuou a ganhar quando saiu o António Oliveira e quando veio o Fernando Santos, e portanto, e depois, enfim, teve ali aquele interregno, mas voltou a ganhar quando veio o José Mourinho e por aí afora. Portanto, não creio que tenha sido assim tão marcante em termos da realidade geral e global do futebol português, mas para mim, volto a dizer, foi marcante e foi um prazer ter podido, foi um gosto ter podido conviver profissionalmente com Bobby Robson no Sporting e no Futebol Clube do Porto. Bom, chega ao final esta emissão do Futebol de Verdade. Já sabem, se ainda não viram a live que teve lugar hoje ao 12h30 e está já aqui disponível no canal, deem um salto lá para verem. Se já viram, pois muito bem, e também já viram aqui o Q&A. Aquilo que tenho para vos dizer é que o Futebol de Verdade volta mais logo, hoje, ao final do dia. Vai haver Futebol Clube Porto Estoril, jogo da Liga, e volta o Futebol de Verdade Flash. É o meu comentário de 15 minutos, entregue aos subscritores premium do meu Substack, no final do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Estoril, o primeiro jogo da 10ª jornada da Liga Portuguesa. Quem não é subscritor premium, pois muito bem, o que tem de fazer é esperar pela próxima segunda-feira, porque essa edição do Futebol de Verdade Flash, bem como depois as edições dos jogos do Benfica, do Sporting Clube Braga e do Sporting, estarão disponíveis em reposição na segunda-feira, a seguir ao Q&A, no Futebol de Verdade, da próxima segunda-feira ao 12h30. Vai ser uma edição comprida, essa do Futebol de Verdade, porque há a reposição de 4 edições do Futebol de Verdade Flash, e só isso já vale 1 hora de programa. Haverá ainda Q&A, portanto vamos ter provavelmente um Futebol de Verdade para aí de 90 minutos na próxima segunda-feira. Quem já viu os flash não precisa de ficar até ao fim. Pode deixar a correr, enfim, não se perde nada. Até são mais horas de visualização para o canal e isso ajuda. Mas quem já viu pode deixar a correr, não precisa de ver. Quem ainda não viu pode aproveitar para ver nessa altura o meu comentário à jornada do fim de semana. Muito obrigado por terem estado aí. Bom fim de semana e aproveitem para ver futebol. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,